queria hoje orientar os pacientes sobre uma doença, né, chamada glaucoma, que é extremamente importante. Há um movimento grande aqui no CPP de consultório, no consultório sobre pacientes que desenvolvem essa doença, até pela faixa etária, né, geralmente são pacientes mais idosos. Então, o que é importante enfatizar sobre o glaucoma é que é uma doença do nervo óptico, né? E que uma das causas que está extremamente associada a essa perda de fibras do nervo óptico é a pressão intraocular. Então, geralmente, durante o exame oftalmológico, além de você avaliar a graduação dos óculos, é extremamente importante que o paciente saiba os níveis pressóricos do seu olho, né? E também o paciente deve ficar atento a antecedentes familiares. Então, pacientes que têm casos de glaucoma na família, deve ser um paciente que receba assim, um acompanhamento mais rigoroso no consultório, avaliando sempre eu enfatizo. Não é só medida da pressão, você deve avaliar as condições do nervo óptico, se esse nervo óptico tem uma característica glaucomatosa ou não. A grande preocupação, né, dos pacientes é em caracterizar se esta doença tem alguma sintomatologia. E isso nos preocupa muito porque a grande maioria dos glaucomas, eles são insidiosos, eles têm uma doença extremamente silenciosa, né, que o paciente não sente absolutamente nada. E o diagnóstico é feito basicamente num exame de rotina. Então isso é muito importante, ele tem em mente que ele não vai sentir, como a grande maioria dos pacientes pensam, que uma dor ocular pode até significar um tipo de glaucoma que cursa com uma pressão muito alta, que é o glaucoma de ângulo fechado. Por exemplo, a gente pega uma crise aguda de glaucoma, então ele pode chegar num consultório com uma dor intensa. Mas assim, geralmente esses pacientes eles vão obviamente até o pronto-socorro com essa dor intensa, então raramente nós pegamos um caso de glaucoma agudo no consultório, né, por ser uma consulta eletiva. Então assim, o que deve ficar em mente das pessoas é que o glaucoma, na grande maioria dos tipos, né, de glaucoma, é uma doença silenciosa, ela não tem sintomas. Então isso é importante que ele faça mesmo as suas consultas de rotina para que isso seja evidenciado durante o seu exame. Em relação ao tratamento, né, como eu disse, existem vários tipos de glaucoma, né? Eu vou falar eu vou falar mais sobre o glaucoma que é mais comum na faixa etária acima de 50 anos, que é o glaucoma de ângulo crônico de ângulo aberto. Então você tem o tratamento clínico, que você usa alguns medicamentos que vão agir na pressão intraocular, reduzindo os níveis de pressão. Se você não consegue uma boa eficácia, né, interagindo drogas ou aumentando o número de drogas nesse paciente de colírios e não consegue um controle da doença, você pode optar por outros procedimentos que aí sim seriam mais invasivos, né? Um deles é a cirurgia tradicional do glaucoma, chamada trabeculectomia, que é uma cirurgia filtrante, que ela faz uma abertura em um dos ângulos, né, que é responsável pela drenagem de um líquido, e você com isso diminui a pressão intraocular. Existem também os tratamentos com laser, né, que são lasers também que vão abrir o trabeculado e vão causar uma diminuição da pressão. Então, basicamente, a grande maioria dos pacientes são tratados com tratamento medicamentoso. E aí, se não conseguimos um sucesso com esse tipo de tratamento, nós partimos mais para os tratamentos invasivos, que seriam, por exemplo, com laser ou com a cirurgia tradicional do glaucoma. Uma dúvida também que os pacientes têm em relação à cura, né, da doença. Então, a gente sabe que o glaucoma é uma doença que não tem cura, né? Ela é uma doença que tem controle. Então, mesmo que esses pacientes sejam operados e mantenham a pressão no nível adequado para que a doença não evolua, ou seja, para que o nervo óptico não sofra mais a agressão da pressão, às vezes esse paciente ele pode até não usar mais medicamentos, tá? Não é o mais comum. O mais comum é que ele faça a cirurgia e ainda use algum tipo de colírio hipotensor. Mas o que acontece? Esse paciente ele deve sempre ter um acompanhamento. Ele não vai ter uma cirurgia curativa, ele vai controlar a doença, porém continuar com o seu acompanhamento médico sempre.